Bom dia a todos os nossos amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, na cidade de Petrópolis, região serrana do nosso estado do Rio de Janeiro. E hoje, dia 21 de novembro de 2021, nós vamos realizar, o nosso 5º Fórum de Ideias e Debates Espíritas. É o 5º fórum e o último fórum desse ano de 2021. E a nossa irmã Michele Pires Jesus, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, localizada ali na Taquara, em Jacarepaguá, é que vai nos dar a honra de fazer esse trabalho lindo que nós estamos já desenvolvendo, graças a Deus, por inspiração do plano espiritual, desde o início do ano. Então, desde o ano de 2020, Desde 2020 que nós estamos realizando esses fóruns. E sempre tem sido um sucesso, graças, é claro, à presença desses amigos que fazem esses estudos, trazem suas reflexões e que envolvem a todos nós. E hoje, com certeza, será mais uma linda manhã de muito aprendizado, de muito amor, de muita vibração. A Michele vai fazer sua apresentação desde agora às 10 horas até 11h30. E depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, sempre nós pedimos à pessoa que está fazendo o fórum que responda algumas perguntas das pessoas. Normalmente as pessoas querem saber mais alguma coisinha, E aí a gente troca aquelas informações, aí fica aquele momento muito gostoso. Então, mais uma vez, eu agradeço a Michele por ter aceito o nosso convite e peço aos amigos espirituais, a Francisco de Assis, que a abençoe, que a envolva e envolva todos nós. Mas antes de iniciarmos o nosso fórum, nós vamos pedir para a nossa irmã Denise Fernandes para fazer a leitura do preparo e a nossa prece de abertura. E logo depois eu passo a palavra para a Michele, tá bom? Que aí ela vai levar as suas reflexões até 11h30. Denise, a palavra está com você. Obrigada, Rosa. Bom dia a todos. É difícil, a gente normalmente fala boa noite, né? Bom dia a todos, um lindo domingo para a gente. Olha, o texto que nós leremos hoje é pela psicografia de Divaldo Franco, de Joana de Ângeles, sob o título Aceita a Vida. Atitude irreprochável negar-se o homem a lutar pelo seu progresso espiritual, seja qual for a justificativa em que se busque apoiar. O solo mais árido, convenientemente corrigido, torna-se abençoado jardim e pomar. A água contaminada, experimentando tratamento conveniente, faz-se potável e útil. A pedra bruta, sob rigoroso cuidado, submete-se ao escultor e revela formas primorosas. Os metais rígidos, necessariamente aquecidos, amoldam-se a formas e a situações diversas. O homem, desejando educar-se e instruir-se, supera quaisquer impedimentos. A vida são as finalidades superiores estabelecidas pela divindade que ninguém pode evitar. O crescimento é fenômeno natural. A parada faz-se por opção pessoal e o recuo nunca se dá. Toda conquista se incorpora ao patrimônio do espírito, que pode temporariamente não utilizar, porém jamais se perde. Aceitar ignorância e submeter-se-lhe é forma de preguiça e desinteresse pela vida. Contentar-se na inferioridade é manifestar lamentável estado de morbidez. Todo anseio deve ser dirigido para a conquista, a perfeição. Renascestes para alcançar os objetivos elevados. Reúnes experiências que somam lições
a se transformar em aprendizagem libertadora. O que te parece difícil logro constitui desafio e não impedimento. Toda sombra tem como gênese a luz ausente. Fracasso é somente uma tentativa que não deu certo. Desequilíbrio é resultado de erro do próprio comportamento. Enriquece-te de amor e inicia a tua vivência aprimorando-se. O pão precioso, relegado ao abandono, apodrece. A terra feliz em desprezo converte-se em matagal ou deserto. Tudo depende do que se deseja, para que se quer e como se pretende conseguir. Concede-te a bênção da luta edificante, sem muletas desculpistas. Os que atingem quaisquer alturas passaram pelos trâmites difíceis e venceram as baixadas. Diz-se Jesus, tudo é possível àquele que crê, afirmando que acreditar é forma de motivar-se à ação de propiciar os resultados compatíveis com os objetivos a que se reveste. Jamais te negues ao recomeço, outra oportunidade, o esforço pessoal. A chegada em triunfo é o somatório dos passos que venceram a distância. Aceita a vida e ganha com alegria para o teu próprio bem. E inspirados por essa magnífica comunicação, agradecemos ao nosso Pai Celestial, toda e qualquer forma de auxílio, de geração de forças, para conseguirmos conquistar essa glória e estarmos, Senhor, junto a Ti. Graças te damos por todas as pedras, por todos os tropeços, porque sabemos que com eles seremos mais fortes. Que a aceitação se faça em nosso ser, Senhor. A aceitação da Tua vontade. E sobre ela nos subteremos. Obrigada, Pai amado, por mais uma oportunidade de aqui estarmos juntos, confraternizando-nos e bebendo desse cálice de luz que vós nos derrama sobre nós. Obrigado, Senhor, pela companhia constante dos nossos orientadores. E obrigado mais uma vez, Pai querido, pela vida. Esteja conosco hoje e sempre. Assim seja, Pai. Então, nós vamos iniciar o nosso seminário. O tema que a nossa amiga Michele vai expor hoje para todos nós é aceitação consciente e não passiva da dor. Michele, a palavra está com você, que o Senhor te abençoe e abençoe a todos nós. Assim seja. Vocês me escutam? Vem a minha tela? Sim, estamos vivendo, sim. Maravilha. Só vou colocar aqui em modo de apresentação, para a gente começar. Bem, tela cheia, certo? Muito bem. Então, bom dia a todos. E como não podia deixar de ser, a saudação de Francisco, paz e bem a todos. Né? Que a gente possa, nessa manhã, dividir para multiplicar, porque cada estudo que a gente faz, a gente, como a conversando com a Rosa, é um estudo que a gente faz para a gente, e graças a Deus, que a gente é o primeiro que escuta a nossa própria voz, e aí eu estou aqui hoje para dividir com vocês um pouco das reflexões, aqui um pouquinho daquilo que eu aprendi, de uma forma que a gente possa estar multiplicando, né, esses conhecimentos. Então, hoje, a gente vai estudar e vai falar muito sobre uma companheira antiga nossa. Mas é uma companheira que ela também é uma visitante indesejável. É aquela que, quando entra na nossa casa, a gente quer que ela logo vá embora.
É aquela que a gente, antigamente, colocava a vassoura atrás da porta, né? Quando a gente queria que a visita fosse embora, a gente não fazia isso. Minha mãe fazia isso em casa. Então, ela é a nossa companheira, que quando ela chega na nossa casa, a gente quer que ela vá embora, a gente não quer que ela fique. Né? Ao mesmo tempo, ela é alguém que nos testa o limite, testa a nossa paciência, nossa força. Ela nos irrita e nos torna também indesejáveis para aqueles que convivem conosco, aqueles mais próximos. É alguém de que não gostamos, porque ela insiste em dizer quem nós somos. Ela insiste em mostrar a nossa face, aquela que a gente quer esconder. Ela mostra as nossas imperfeições. E não queremos que ninguém saiba quais são elas. É alguém que entra de mansinho, quase imperceptível. Só que aí depois ela se transforma num gigante, num monstro. Outras vezes ela já entra fazendo bagunça, já entra gritando, batendo panela. Desfaz toda a minha ordem, balança meu mundo, desfaz as minhas crenças e coloca à prova a minha fé. Hoje a gente vai falar da nossa amiga dor. Mas como o irmão que nos inspira no trabalho de hoje, ele falou, mas também da alegria. Porque o nosso desafio é entender a dor, como Francisco de Assis a compreendia. A dor que traz a alegria de ser provado. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje também. O objetivo nosso, do nosso estudo, 2 pelo menos, para a gente acabar, quando sair daqui e acabar, né? É ter essa compreensão. Uma compreensão profunda da origem da dor, para que ela serve. Só um instantinho, por favor, eu não estou entendendo. A fita. Ah, tá, já vi. Só um instantinho que o Vitor me passou. Ele está falando que o meu slide não está saindo todo inteiro. Tá, mas eu não tô. O Vitor está me pedindo para mudar a apresentação, o modo de apresentação. Eu não tô. O que é para fazer? Ah, para tirar isso daqui? Entendi. Agora está toda a tela? Então tá ótimo. Desculpa, gente, que o Vitor falou que a carinha de vocês estava aparecendo na apresentação. Aí ele pediu para eu tirar para não atrapalhar o slide. Tá? Bom, então o objetivo de hoje, a gente vai trabalhar, entender a dor, a origem da dor, para que ela serve, e mudar um pouco as nossas ideias, né? Porque normalmente a gente já vem com algumas ideias preconcebidas a respeito da dor, até porque a gente já tem aí nossas várias reencarnações que vão construindo essas ideias, isso fica no nosso inconsciente, e se a gente não acessa isso, não tenta entender, se eu não estou entendendo a dor de uma maneira, de repente, como eu a entendia há 2 séculos atrás, eu vou continuar com os mesmos comportamentos. Então, como é que a gente abraça essa nova perspectiva? E, a partir desse entendimento, selecionar a melhor reação, a melhor resposta à dor, selecionando os melhores comportamentos que levam ao fim do sofrimento. Então, a gente vai falar da compreensão da dor, compreensão do sofrimento, e como é que eu saio disso, como é que eu me liberto disso. Okay? Então, a gente vai trabalhar esses 2 durante o estudo de hoje. Como é que eu dividi o estudo de hoje para a gente? Quando a gente fala no título, olha, aceitação consciente, não passiva da dor. Então, aceitação, não aceitação. Eu posso aceitar ou não aceitar a dor. Ela pode ser de forma passiva ou de forma não passiva. Eu estou falando de quê? De comportamentos. Então, aceitar ou não aceitar, passiva ou não passiva, comportamento. Mas comportamento é ditado pelo quê? Pelo modo como eu penso. E o modo como eu penso é ditado pelas minhas crenças, pelos meus paradigmas. E quando eu falo modo de pensar, entendimento, a gente está se referindo a quê? Consciência. Então, aceitação. Consciente puxa entendimento. Então, eu preciso entender, de fato, o que é a dor, o que é o sofrimento, a origem, para que serve,
para eu poder selecionar, através da partir desse conhecimento, mudar a ideia que eu tenho, mudar os meus paradigmas, selecionar os melhores comportamentos e resposta para a dor, para eu poder trabalhar o problema do sofrimento. Como que a gente vai fazer isso hoje? A gente parte, lógico, do nosso ponto de vista com relação ao que eu vejo como a dor. Como é que eu vejo a dor? Como é que ela foi nos ensinada? Como é que a gente aprendeu sobre a dor? E a gente vai desmitificar isso. Ó, vamos ver a dor pela visão espírita. O que é a dor pela visão espírita? De onde ela vem? Para que ela serve? Então, quando a gente acabar a primeira etapa, a gente vai ter o quê? Despertado essa consciência da dor, do real sentido da dor, para poder mudar esses velhos paradigmas. A partir do momento que eu já compreendi, aí vem a consciência, eu já estou consciente, a gente vai trabalhar o segunda escadinha, a gente vai subir mais um degrau, que é entender o problema do sofrimento. É a correlação da dor com o sofrimento. Entendendo essa relação, eu vou selecionar o comportamento, como é que eu tenho que reagir a ela. Então, eu subo mais um degrau para agora entender qual é o caminho, quais são as rotas, o que eu tenho que fazer. Aí volta para o título lá. Então, eu já tenho a consciência, eu já tenho os comportamentos de aceitação e não passivo. Então, requer o quê? Uma ação. Então, tudo começa na nossa mente, mudando esse pensamento, mudando esses paradigmas para a gente poder fazer, empreender as mudanças. Depois a gente vai subir mais um degrau, que é conhecer exemplos de quem conseguiu. Eu não vou trazer muitos exemplos, porque a gente não tem tanto tempo, mas a história está cheia deles. Mas, certamente, a gente vai falar de Francisco de Assis, porque não tem como falar de dor, sofrimento e alegria sem falar do nosso irmão Alegria. Então, a gente precisa falar de Francisco de Assis. E aí eu vou trazer mais um exemplo para a gente analisar, que é um exemplo que muitos de vocês já devem conhecer, é o Dr. Viktor Frankl, que transformou a dor e soube lidar com o sofrimento e fez essa transformação. Então, essa é a nossa divisão do nosso estudo de hoje. Então, vamos começar. Parte 1, ensaio sobre a dor. Vamos analisar a nossa companheira, né? A nossa amiga, que ela está sempre presente aí, rondando os nossos lares. André Luiz, na obra Ação e Reação, ele fala que a dor é a nossa custódia celestial. Bom, a dor é a nossa custódia. Custódia significa o quê? Proteção. Então, ele já está dando um insight para a gente de que a dor é uma proteção divina para nós. Proteção de quê? Contra quê? Vamos analisar isso no decorrer, porque essa é uma das coisas que a gente começa a mudar os nossos paradigmas. Então, já começa a entender aqui que a dor é, para mim, uma proteção. E a gente vai entender de que Deus, de que essa proteção celestial, ela está me protegendo. Como é que a gente aprendeu a dor? Eu lembro, eu estudei em colégio católico, minha mãe veio de origem católica, não era católica praticante, mas veio de origem católica. Então, a gente escuta desde criança, ou seja na escola, ou seja na família, como é que é a dor, e até ao nosso redor, né? Então, a dor, ela tem vários componentes. A gente aprende que a dor, ela é karma, quando a gente se torna espírita, não, aí tudo é karma, né? Tudo eu estou pagando, tudo são meus débitos, a gente costuma muito falar isso. Outros, é um castigo divino, é um pecado, eu cometi um pecado. Estou reparando, estou resgatando, é karma, não se move, não se mexe, é isso mesmo, tem que passar, é teu karma, vai, né? Ou é um mal em si. Então, a dor, ela está sempre associada se a gente observar coisas negativas. E é natural que isso seja assim. Até porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, é natural que o mal, como ele se sobressai, a gente acaba dando mais atenção e entendendo essa dor ao nosso redor como algo muito ruim. Tá? É interessante quando começou a pandemia e a gente fazia o estudo do Livro dos Médiuns no sábado, ano passado, eu fiz um comentário, até brinquei com as pessoas, eu falei assim, olha, não me entendam mal, né? Mas vamos não entrar em pânico, né? Não entremos em pânico, como me diz o Chapolin Colorado, não entramos em pânico. Eu perguntei, né, o que pode, assim, está todo mundo aflito, todo mundo com medo, mas vamos lá, qual é a pior coisa que pode acontecer com a gente? Vamos lá, né? Pelos olhos do mundo, o que é a pior coisa que pode acontecer?
Eu desencarnar, eu contrair a doença e desencarnar? Tá, todo mundo tem que desencarnar. Não estou minimizando a questão da dor, né, de perder alguém. Mas esse é o pior que pode acontecer do ponto de vista do olhar terreno. Sim, é o pior. Mas eu sou espírita, por que isso é ruim? Então, a gente começa a questionar se os nossos medos, as nossas aflições, a gente está com o olhar adequado. Porque não adianta a gente ler, estudar tanto, sem que isso entre em nós. E entrar em nós significa praticar, porque não há aprendizado sem prática. O aprendizado, para ser real, a gente precisa colocar isso em prática. A gente precisa dar testemunho dessa verdade através dos nossos atos. Então, quebrar esse entendimento, como eu aprendi que era a dor, na visão espírita, e mesmo sendo espíritas, muitos ainda espíritas como nós, ainda repetem, tudo é karma, e não é bem assim. E a gente vai ver isso hoje, porque que nem tudo é karma. Então, o homem concebe a dor como uma inimiga, uma punição, porque o seu ponto de referência é ele mesmo. Encontrei essa frase é uma frase de Joana de Ângeles. Eu falei, nossa, faz todo sentido. Então, eu vejo a dor como uma inimiga porque eu estou sempre olhando do meu ponto de vista. E meu ponto de vista, ele é imperfeito, porque eu sou imperfeita. É da mesma maneira como eu sempre olhei para Deus, acreditando ao longo da história, eu falo eu porque somos nós que construímos a história, a gente não está aqui agora, a gente não chegou aqui agora, né? Eu estou desde sempre aqui. Eu disse que Deus era o Deus que castigava, o Deus vingador, o Deus, né? Esse Deus que mete medo. Eu aprendi isso, eu construí essa ideia. Então, eu construí essa ideia a partir do meu ponto de vista. A gente não tem condição ainda de compreender a Deus nem ver a Deus. Jesus, sim, nós não. Então, eu só consigo adivinhar a Deus, né? Como os espíritos falam, são livros dos espíritos, eu adivinho. Eu ainda não estou nem perto de entender quem é ele. Então, é natural que nós, ainda no nosso estágio evolutivo, vejamos Deus e julguemos a sua justiça a partir do meu ponto de vista, que ainda é imperfeito. Então, eu vou conceber a dor, claro, uma inimiga, ela me faz sofrer. Dói. Ela não serve para mim, porque eu quero viver bem. Agora, o que é a dor, de fato? A doutrina dos espíritos traz uma nova concepção da dor. Dor é sofrimento. A gente vai falar depois por quê. Dor é sofrimento como algo separado. Fazem parte do mecanismo da evolução da Terra. Basta observar a natureza. Então, quando a gente olha para a Terra, a gente vai ver o quê? Se a gente olha para a natureza, você vê as plantas sofrem com as pragas. Os animais, entre eles mesmos, têm a própria lei de destruição. Eles precisam se alimentar, muitos deles são carnívoros, né? Se matam para poder sobreviver. A semente, para ela brotar, ela tem que romper a casca, que já é algo muito duro, e ela tem que romper o solo. Tudo isso faz parte, é dor. Nós, quando nascemos, também temos que romper a bolsa, né? Romper aquela dificuldade para sair. Então, dentro do nosso contexto, um planeta em evolução, mundo de provas e expiações, a dor e os sofrimentos fazem parte do nosso mecanismo de progresso, porque está dentro desse contexto. Quando estivermos no mundo de regeneração, o contexto é outro. Se eu estou no mundo feliz, o contexto é outro. Então, o contexto muda. Então, essas dores, elas vão suavizando à medida de que eu já não preciso mais de dores acerbas para fazer o meu passo de evolução. Aí, Leon Denis traz, olha, a dor é o mecanismo da lei para o equilíbrio e educação do ser. Equilíbrio. Bom, se a dor é um mecanismo da lei divina para equilibrar, é porque houve um desequilíbrio antes e ela entra para equilibrar. E quando a gente está falando de dor, a gente está falando de qualquer tipo de dor, física ou moral. Ela entra e equilibra. Então, porque algo antes desequilibrou. Se a lei é justa, a causa tem que ser justa. Ela educa o ser. Então, ali ela também tem um fator positivo, porque ela equilibra o que o ser desequilibrou anteriormente, por ação da sua própria vontade,
por interferência da sua imperfeição, e ela serve para dizer para ele, olha, educação, o que a educação faz? Ela diz o seguinte, é por aqui que se vai. Esse é o caminho. Isso aqui não serve. Então, ela te mostra o caminho. Ela te educa. Por que não instrui? Porque a instrução é algo que eu leio. Mas a educação é quando, de fato, eu consigo mudar não só o meu pensamento, porque primeiro eu tenho que mudar meu pensamento, e agora eu vou mudar a minha atitude. Aí eu estou educada. Porque a educação ela tem que entrar. Então, essa é o conceito, é um mecanismo. Então, a gente entende a dor como agora um mecanismo de evolução, ok, faz parte de todo mundo que está aqui, porém, também ela age como um mecanismo para equilibrar aquilo que foi desequilibrado e me educar, mostrar o caminho que eu preciso seguir. Claro, Leon Denis não podia ser mais. E aí a gente vê eu peguei essas imagens, né? Falei assim, esse é o nosso mundo de prosperações. Então, quando a gente olha ao redor, e se a gente não só se ater a isso, a gente vai achar que no mundo só tem coisa ruim, né? E, na verdade, não é bem isso. Mas essa é o convívio, a gente convive com isso no nosso dia a dia. Então, é natural, de novo, a gente olhar para tudo isso e não ver beleza. Se eu não tenho olhar da visão espírita, que vai dizer, a criança que passa fome não precisa passar fome. Eles passam, claro, pelo nosso egoísmo ainda. Né? Se a gente fosse um pouco mais altruísta, a gente não e benevolente, não existiria tantas diferenças, tantas, né, no mundo, mas ainda existe. Mas olhar para isso, entender que tudo isso está ensinando para nós uma mensagem, e essa mensagem da dor, ela fala para mim do que eu preciso aprender e a me educar, eu começo a mudar o meu olhar, a não ver essas dores como algo tão, tão negativo e poder dizer assim, tem algo positivo por trás, porque Deus não é mau. Deus é bom. E a sua lei é de justiça, é de amor, de caridade, sobretudo de amor. Então, tudo isso que eu vejo, que no mundo parece terrível, são chagas, e eu não discordo que são, pelo olhar espírita, eu consigo transformar, transmutar algo que é aparentemente negativo e ir a fundo da questão. O que aquilo está trazendo de benefício? Não só para aqueles que passam pela situação, mas para aqueles que compartilham, ou nós que estamos vendo, porque vivemos sempre em regime de solidariedade. Vamos trazer agora a origem e a utilidade da dor. Então, a dor tem que ter uma utilidade. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, traz assim, olha, logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. Então, tudo tem uma causa. Toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito. Todo efeito tem um efeito. Pois que Deus é justo, essa causa tem que ser justa. É lógico, né? É uma afirmação lógica. Se Deus é justo e toda dor tem uma causa, a causa só pode ser justa. Não tem dor injusta. Primeira coisa, né? Esse capítulo, curiosamente, se a gente for olhar no nosso Evangelho, é se não é o maior capítulo do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Eu recomendo a leitura, que a gente, depois do estudo, faça em casa a leitura completa desse capítulo, porque é um capítulo extremamente esclarecedor e que a gente precisa, sim, ler ele sempre para poder selecionar os melhores comportamentos. Bom, como é que começa tudo isso, né? A gente está falando da dor, a gente tem que falar da origem dela, tá bom? Como é que ela começa? E aí, lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá do nosso querido Leon Denis aborda muito essa questão. E ele traz a questão do livre-arbítrio. Então, eu vou fazer minhas reflexões, né? Então, imagina só, nós somos criados simples e ignorantes, a gente já sabe, né? Deus nos criou para que a gente possa, indo de pouco a pouco, indo aprendendo, incorporando esse aprendizado, fazendo o nosso caminho. Ok. E então, aparece o livre-arbítrio. Em determinado momento da nossa evolução, aparece o livre-arbítrio. E ele vem no despertar da nossa consciência. A partir do livre-arbítrio, eu começo a escolher. Eu tenho livre-arbítrio, já posso escolher. Como ele vem e ele é desenvolvido a partir da inteligência, quanto mais eu desenvolvo a minha inteligência,
mais eu vou usar esse livre-arbítrio de forma consciente. Então, o que acontece? Aumenta a responsabilidade dos meus atos. Porque agora eu já sei. Então, quando eu seleciono um caminho versus o outro, eu sei o que eu estou fazendo. Então, a minha responsabilidade aumenta. Aquele que ainda não sabe, não tem a consciência, não tem essa responsabilidade. O que ele traz aqui? A partir do momento que o livre-arbítrio se desenvolve, inicia a nossa trajetória de escolha entre o quê? Entre o bem, entre o mal. Né? Que caminho que eu vou seguir? A gente sempre tem que passar pela fieira do mal? Os espíritos esclarecem isso no livro dos espíritos. Não precisa. A gente acha que sim. Não precisa. Tá? Isso não sou eu que digo, são os espíritos. Então, não precisa passar pela fieira do mal. Eu gosto de comparar a história do Fusca e da Ferrari. Eu estou indo para Petrópolis, né? Vamos lá, 100 quilômetros, acho que 80 quilômetros de distância, né? Daqui para Petrópolis. Eu posso ir de Fusca ou posso ir de uma Ferrari. Vai ser um pouco difícil correr na serra. Mas o que eu quero chegar à conclusão é que eu posso ir com um carro muito mais veloz, fazendo escolhas mais acertadas, eu vou chegar mais rápido. Escolher um carro mais lento, eu vou chegar mais devagar. Isso quer dizer o quê? Eu posso ficar pulando de um lado para o outro, entre o bem e o mal, e mais devagar, versus aquele outro espírito que fez boas escolhas e andou mais rápido. Então, a gente não precisa passar pela fieira do mal. E isso é importante a gente entender. Tá? Vai depender da nossa necessidade, vai depender das minhas escolhas, basicamente. Então, sem o livre-arbítrio, o homem não teria culpa nem de praticar o mal, nem mérito de fazer o bem. Então, o livre-arbítrio é extremamente importante. Mas o que acontece? A partir do momento que eu tenho meu livre-arbítrio, e as provas fazem parte da minha existência, e elas fazem parte da minha existência porque, como a gente viu, a dor faz parte do nosso processo de evolução. Então, vem a dor, eu tenho o meu livre-arbítrio. Dependendo da minha imperfeição, eu vou escolher um lado, vou escolher o outro. E aí começa a questão do sofrimento. Agora, o que é interessante é que, ao mesmo tempo, Deus colocou em nós a necessidade do bem-estar. Existe dentro de nós um instinto muito forte, que diz o seguinte: eu quero estar bem. Esse instinto é o instinto de conservação, que vem da lei de conservação. Então, essa lei de conservação, ela coloca em mim esse instinto de querer viver bem, de estar bem. Então, é claro que por isso que também eu não quero ter a dor comigo. Mas, ao mesmo tempo, essa necessidade do bem-estar é o que contribui para as minhas escolhas equivocadas. Porque se eu ainda não tenho o conhecimento do que, de fato, eu tenho que buscar, se eu tenho um conhecimento que ainda não um conhecimento, mas uma ideia de que o bem-estar é o meu prazer material, a minha tendência é fazer escolhas equivocadas. Então, esse mesmo instinto de conservação, ele me ajuda a escolher de forma correta. Só que ele também, dependendo do nível em que eu esteja, eu vou acabar sendo direcionada, porque eu ainda não tenho a compreensão adequada, a escolhas equivocadas. E quando eu estava lendo sobre o instinto de conservação, eu fiquei refletindo, eu falei, puxa vida, né? Mas Deus também, ao mesmo tempo que esse instinto, ainda pela minha imperfeição, eu posso escolher errado, ele é o mesmo que faz eu ter o auto-amor. E eu gosto quando o Divaldo explica sobre o auto-amor, que é uma definição da Joana de Ângeles, de que o auto-amor é aquilo, quando eu tenho o auto-amor, é o indivíduo que ele não vai buscar a dor. Então, os meus atos, os meus pensamentos, eu vou sempre buscar o bem, porque eu já entendi que se eu fizer algo equivocado, eu vou colher a dor. Esse vai ser o resultado do meu ato equivocado. Então, eu vou buscar sempre estar voltada para o bem. Isso é um auto-amor. Eu não vou causar sofrimento a mim. Isso não é um egoísmo, né? Eu procuro ter boas atitudes, bons pensamentos e bons sentimentos, porque isso me faz bem, isso vai me trazer felicidade. Então, o conceito de prazer, ele muda. É um prazer da alma, não é mais esse prazer material. Então, eu achei isso muito interessante, porque é um instinto que, ao mesmo tempo, ele ainda, né, mais rudimentar em nós, ainda com as nossas imperfeições, ele pode tender para a gente buscar um caminho equivocado, mas, ao mesmo tempo, ele nos traz essa condição de que, uma vez que eu entendi e eu quero estar bem, eu vou sempre buscar o caminho do bem, porque eu já entendi que esse é o melhor caminho.
Uma das consequências dessas doutrinas, né, do próprio instinto de conservação entendido pelo lado equivocado, são essas doutrinas. Inclusive, a Joana fala muito isso nos livros dela. O utilitarismo e o hedonismo. Então, o utilitarismo e o hedonismo praticamente falam a mesma coisa, em épocas diferentes, porque o hedonismo está voltado lá, ele foi criado nesse conceito na época lá de Sócrates ainda, não por Sócrates, mas por outros filósofos, chamado Aristipo de Cirene. O hedonismo define o bem como aquilo que proporciona prazer, tá? E o mal é o que não proporciona prazer. Então, por esse conceito, a dor é mal. Ponto. O utilitarismo, ele fala o seguinte, ele diz, olha, prazer é igual bem. Então, tudo aquilo que te dá prazer te leva à felicidade. A gente poderia até dizer, pô, faz sentido, né? Assim, o que me dá prazer me traz felicidade. O que muda? É a forma como eu encaro o que é felicidade para mim. Então, eu sou um espírito ainda muito materializado, felicidade para mim pode ser estar num bar bebendo feliz da vida. Eu estou feliz, eu estou dentro dali do meu mundo, né? Fazendo aquilo que eu quero, tendo prazer. E me sacrificar por alguém, cuidar de um parente doente, pode ser uma dor tremenda. Então, isso não me traz felicidade, eu não quero fazer isso. E essas doutrinas, elas favorecem o egoísmo. Porque o prazer está voltado para onde? Para a matéria, para as sensações, não para a sutilização desse sentimento. Então, essas doutrinas são consequências dessa lei de conservação, né, que a gente tem, mas levada para o extremo, né, para o materialismo. Eu diria que o materialismo estaria na base dessas duas doutrinas. E é o que mais a gente vai ver no mundo aí. Joana Dias fala muito, principalmente do hedonismo. Eu vou falar um pouco dessa gaiola. Eu não sei se todo mundo conhece, mas as obras de Pietro Baldi, eu não li todas, eu comecei a ler Que é de Salvação, que, coincidentemente, não existe coincidência, eu comprei essa obra até antes da Rose me convidar para fazer esse trabalho, e eu achei, e é a obra que fala exatamente sobre dor, sofrimento, sobre como a gente conseguir lidar com tudo isso. É uma obra maravilhosa, eu aconselho quem não leu ainda, não é nada sobre Pietro Baldi, que o Fassi, ele tem uma relação muito grande com o Francisco de Assis. Dizem, né, os espíritos que ele foi a reencarnação de Frei Leão, então tem uma relação, ele tinha, né, uma relação muito próxima com Jesus e com o Francisco de Assis, os dois aparecem para ele e entregam para ele a missão, já quando ele acho que já tinha mais de 40 anos, não me lembro agora, já uma missão tardia, né, e é quando ele começa a escrever os livros dele, escreveu mais de 24 obras. Pietro Baldi também viveu no Brasil, em São Paulo, por um tempo, tá? Então, aconselho quem quiser, tiver afinidade aí com as coisas de Francisco de Assis, leiam Pietro Baldi. Bom, nessa obra, Pietro Baldi traz uma comparação com a gaiola que eu adorei. Ele diz o seguinte, a lei divina é como se fosse uma gaiola. A nossa liberdade, ela está limitada a eu me movimentar dentro dessa gaiola, tá? Como se fosse uma prisão. Eu estou ali naquelas grades, eu estou dentro dela. Eu posso fazer tudo o que eu quero dentro desse limite. Tudo o que eu quero. A gaiola e a grade é o limite da lei. Enquanto eu estou ali dentro daquele limite, eu estou feliz. Tudo que eu faço está de acordo com a lei. Mas aí, como eu ainda sou imperfeito, eu me rebelo. Eu digo assim, tá, mas eu quero saber o que está ali de trás, o que está além disso. Eu quero fazer algo diferente. E aí eu começo a me rebelar contra esse limite e eu me jogo de encontro a essa grade. Só que a força que eu colocar para me jogar contra essa grade tem uma reação contrária, porque toda ação tem uma reação, lei de Newton, certo? Então, se eu faço uma força leve, a reação vai ser leve. Se eu faço forte, a reação vai ser forte. Esse se chocar com as grades da gaiola ou da prisão é a dor. Então, ele diz assim, enquanto você está dentro do limite da lei, você não sofre. Não há dor e não há sofrimento. A partir do momento que eu me rebelo e eu vou contra essa lei, é um ato, é claro, é calculável. Se eu me jogo contra uma grade, óbvio que eu vou me machucar. Eu não preciso ser, né, cientista para saber isso. Eu vou me jogar, eu vou me machucar. E com mais força que eu me jogo, mais força eu me machuco. Então, inclusive, essa força e a insistência, imagina você bater com a cabeça toda hora ali naquela grade. O que vai acontecer? Você vai ficar com a cabeça machucada. Então, é óbvio que você vai se machucar. A única liberdade plena que a gente pode dizer é um ser como Cristo. Porque tudo
tudo que Jesus pensava, queria, sentia e fazia era alinhada com a lei divina. Eu só vou ser livre quando todos esses fatores se alinharem com a lei divina. Como era o Cristo, tudo ele podia fazer, tudo o que ele quisesse. Porque tudo que ele queria era de acordo com a lei. E nós ainda não estamos ali. Então a gente fica se batendo contra essa grade até entender. Você fala, para, você não está vendo, você está se machucando. É só você que está se machucando. Então, a lei não é uma deliberação de Deus. Ah, Michele comeu muito, vai passar mal da barriga, né? Não, se eu comi muito, é óbvio que eu vou passar mal, é óbvio que eu vou ter dor de estômago. É parte, eu já sei, eu não preciso calcular. É lógico, né? Então, o que ele traz é um conceito que às vezes a gente acha que Deus está sentado num trono arbitrando. Olha, a Rose fez isso, então ela vai passar por determinada coisa. Não. Essa reação é em função da minha rebeldia, mas eu estou indo contra a lei, e a lei tem o próprio mecanismo dela de me, olha, volta para o teu caminho, você está fazendo, ó, a dor é o mecanismo para dizer, esse caminho está errado, não é por aqui que você tem que ir, você não está vendo, você está sofrendo, aí vem o sofrimento. Então, a dor e as vicissitudes não são impostas pela lei, elas são uma consequência de quê? Do meu ato. E da insistência. Quanto mais eu insisto, mais dores eu vou ter, mais sofrimento eu vou ter, até que chega no momento que eu vou cansar de me bater nas grades da parede, ou da gaiola, né? Então, como eu falei, a dor, ela devolve você para o caminho que você tem que seguir. Por isso, lá atrás, a educação, ela restabelece o equilíbrio com a lei, porque eu estou em desequilíbrio com a lei a partir do momento que eu fiz algo contra a lei. Então, ela restabelece esse equilíbrio e ela me devolve para o meu caminho que eu deveria seguir. Então, a origem da dor, ela tem como fonte primária sempre a imperfeição do nosso espírito. Sempre está no nosso espírito. E a vida corpórea, a nossa vida material, ela nos é dada para que a gente possa tirar essas imperfeições. É como se eu tivesse ali, né, com um martelinho, tirando, né, o excesso, para poder desabrochar esse diamante. Para poder mostrar, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e temos dentro de nós todas essas possibilidades, todas essas virtudes que basta que nós tenhamos vontade para desenvolvê-las. Elas estão aqui. Então, as provas vêm para tirar essas imperfeições do meu espírito e para que eu possa crescer. Se nessa luta eu escolho o certo, eu saio vencedor e me elevo, porque eu aprendo com aquela prova e eu me elevo. Agora, se eu fracasso, eu não retrogrado, mas eu fico ali estagnado. E eu tenho que recomeçar, porque eu não passei na prova, então eu tenho que refazer, igual na escola, né? Eu não passei de ano em matemática. O que vai fazer? Ano que vem eu tenho que repetir a série. Eu vou repetir a série e vou fazer de novo matemática, porque eu não passei por conta da matemática, então eu tenho que refazer. É assim a vida. A cada prova que eu passo, ela vem com uma dor. Se eu não passei nessa prova, eu fracassei, ok. Você repete. E repete até você acertar, porque é da lei. Nos é dada quantas vezes for necessário para que a gente possa recomeçar. Graças a Deus. É a lei de justiça. Né? É a lei de amor nos alcançando. Então, para que serve a dor? A gente já respondeu. Para realmente tirar de nós as nossas imperfeições. Eu lembrei muito de Michelangelo, porque Michelangelo aí dizia assim, nossa, e realmente, né, quem já teve a curiosidade para ver as estátuas de Michelangelo, são assim formidáveis. É um detalhe, você vê as veias, né, os músculos, cabelo, assim, é uma coisa impressionante. E aí perguntaram uma vez para ele, né, como é que ele conseguia tirar, acho que alguns já devem ter escutado, né, aí ele dizia que ele tirava da pedra de mármore que não pertencia a ela. Achei isso fantástico, porque de fato é isso que a dor faz com a gente, ela tira de nós aquilo que não pertence, porque eu sou luz, eu sou um ser criado para o amor. Eu sou luz. Então, se eu sou luz, eu sou um ser criado para amor, o que é treva, que está agarrado em mim, não faz parte de mim. Eu tenho que tirar. E a dor tem essa utilidade, né? Ela tira de mim aquilo que é treva, aquilo que não tem nada a ver com Deus.
né? Que é a minha ignorância. Então, ela vai depurando dessas partículas grosseiras para que a gente possa realmente resplandecer aí a chama pura, né, do nós enquanto espíritos. Eu achei isso muito bonito. Existe um ser maravilhoso dentro de nós, a gente só tem que achar ele, polir, né, para ele brilhar. Leon Denis, de novo, ele diz, a dor tem a missão sublime de tornar felizes os desventurados. A gente não faz aqui apologia à dor, né? Às vezes as pessoas dizem que o espírita faz apologia à dor, mas não é. A gente olha de forma diferente. E tornar feliz os desventurados. Por quê? Né? Aí a gente vai lembrar lá de Jesus, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Mas como que eu posso ser feliz em sentir dor? Bom, Francisco de Assis sentia felicidade na dor, né? Porque ele sabia, né, o porquê que ele estava recebendo aquela dor. Então, a partir do momento que eu entendo que essa dor ela tem uma causa, e se Deus é justo e bom, essa causa é justa, e ela está ali para me educar, ela está me mostrando um caminho que eu sozinha talvez não soubesse, se eu tivesse sentada no meu sofá, confortável, vendo Netflix, né, muito sério Netflix, eu nunca ia saber que eu estava errada. Eu não ia ver ali o que eu tinha que melhorar. Então, ela vem para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa realmente nos encontrar enquanto espíritos e buscar a nossa felicidade verdadeira. Então, ela tem a missão de nos tornar mais felizes. E aí a gente eu achei o exemplo de Nietzsche, né? Eu achei tão interessante, eu não conheço nada sobre ele, eu nunca li nada sobre ele. Mas eu, nas minhas pesquisas, achei essa passagem dele, eu achei tão bonito, porque é o conceito da dor, né? Ele sofria com doenças, eu não sei exatamente o que é, não vou mentir para vocês, eu não pesquisei, não fui mais além. Mas o que me chamou a atenção? A maneira como ele encarou esse período da vida dele. Então, ele colocou assim, que a doença libertou-me lentamente. Então, um processo longo que ele passou da dor. Poupou-me qualquer ruptura, qualquer passo violento chocante. Não perdi, então, nenhuma benevolência. Ganhei muito mais. Ele ganhou no momento da dor. A doença deu-me, igualmente, o direito a uma completa inversão de meus hábitos. Ela me permitiu, ela me ordenou esquecer. Ela me presenteou com a obrigação à quietude, ao ócio, ao esperar e ser paciente. Aquele eu mais ao fundo, quase enterrado, quase emudecido, sob a constante imposição de ouvir outros eu, despertou lentamente. Tímida e hesitantemente, mas enfim voltou a falar. Nunca fui tão feliz comigo mesmo como nas épocas mais doentinhas e dolorosas da minha vida. Gente, você é uma pessoa que realmente compreendeu o sentido da dor, a missão da dor. Então, a gente está vendo aqui um depoimento de alguém que percebeu a doença, aí está falando da dor física, a doença, libertou ele porque fez ele voltar para dentro dele, a conhecer ele mesmo, quando ele diz assim, aquele eu mais profundo que era sufocado pelo mundo, pelos outros eus, né, do que deveria ser, do que era requerido por ele, esse eu veio para fora. Ele ressurgiu, ou seja, essa centelha divina dentro dele, né, ressurgiu, ele pôde se reconhecer. E ele já nunca foi tão feliz comigo mesmo, porque ele teve esse contato com ele voltou para si. Então, eu achei isso tão bonito, porque é isso que a gente tem que buscar, é esse entendimento de que aquele momento que eu estou passando pelaquela constrição dolorosa, ela está me libertando de algo que muitas das vezes a gente não sabe, mas que a gente precisa entender. E a gente vai falar um pouquinho melhor na frente. No livro Céu e na obra Céu e Inferno, no capítulo do Código Penal da Vida Futura, ele traz a condição. Kardec fala assim, olha, para você apagar uma falta, você cometeu uma falta, uma reencarnação, hoje. Como é que você apaga essa falta? Apagar, tá? Tirar ela lá do teu caderninho, né? São 3 condições necessárias. O arrependimento, a expiação e a reparação. Ele coloca como condições. Arrepender-se. Só que arrepender sozinho não limpa. Então, arrepender é o primeiro passo. Eu preciso me arrepender daquilo que fiz, refletir, me arrependi. Só que só ele não resolve. Ele precisa de algo mais. Então, ele diz, somente a reparação. A reparação, ela se dá com amor.
Porque eu preciso anular o efeito daquilo que eu fiz. Então, se eu ferir alguém no seu sentimento, eu preciso reparar. Eu me arrependi, refleti, ok, mas agora eu preciso reparar. Como? Fazendo bem. Por quê? O que fez eu, Michele, ferir o sentimento de alguém? A minha imperfeição. A minha imperfeição foi que fez com que eu ferisse o sentimento de alguém. Então, a partir do momento que eu me dei por consciência, me arrependi que eu não deveria ter falado determinada coisa, porque de repente foi o meu orgulho que falou mais alto, a minha imperfeição foi lá e feriu alguém, agora eu preciso reparar. Porque não basta só eu pedir perdão. Agora eu tenho que reparar, eu tenho que fazer o contrário daquilo que eu fiz. Só que se eu fiz algo errado, agora eu tenho que reparar através do amor. E quando ele diz, porque eu vou anular o efeito, porque o efeito que foi feito daquela minha ação foi ferir o sentimento de alguém. Eu prejudiquei aquela pessoa, eu feri, a pessoa está magoada comigo. Então, como é que eu vou anular isso? Eu tenho que amar. Eu tenho que agora fazer o contrário. E por que ele diz que vai destruir a causa? Porque a causa de eu ter ido ferir o outro foi o meu orgulho. Então, a partir do momento que eu começo a trabalhar o amor dentro de mim, eu reparo, através do amor, eu não só anulo o efeito daquela consequência, daquilo que eu fiz, como também trabalho na causa, que foi o meu orgulho. Então, eu começo a não mais agir de forma orgulhosa, mas de forma mais bondosa e amorosa. E ele ainda completa, não basta espiar. A gente acha que é só a questão do sofrimento, né? Sentir a dor, então ser punido, a gente está ainda com olho por olho, dente por dente, né? Que já não é, a lei não é o olho por olho, dente por dente. Ele diz, olha, não basta espiar, pois o sofrimento por si só não leva à perfeição, se não sabemos como aproveitá-lo para nossa própria educação. E aí vem o bem e o mal sofrer, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos. Como eu encaro a dor? A minha resposta para a dor, que a gente vai falar já já. Então, a origem da dor, ela pode estar falando da dor física ou moral, né? Alguém feriu meu sentimento, uma dor moral. Dor física, né? Uma doença. Doenças prolongadas, doenças crônicas, a gente pode citar várias aí. De onde vem isso, né? Então, elas podem ter 3 opções de onde elas vêm. Karma, injunções kármicas, provas ou expiações, emoções perturbadoras e causas atuais. Eu refletindo, fiquei pensando, falei, tá, tem 3. No Evangelho ele fala causas atuais, causas passadas e tormentos voluntários. Kardec coloca esses 3. E aí eu fiquei pensando, a Joana de Ângeles traz as emoções perturbadoras. No fundo, gente, se a gente for parar para refletir, a emoção perturbadora, ela dá origem às injunções kármicas, tá? E ela dá origem às causas atuais também. É interessante isso, e quando a gente olha, porque são as minhas imperfeições, né, que dão a origem à dor, a necessidade de me depurar dá origem à necessidade da dor. Então, é natural que, se eu sou ciumenta, essa é a minha imperfeição, ela é uma emoção perturbadora, porque o ciumento não tem sossego, ele não tem paz. Assim como o avaro também não tem paz consigo mesmo, ele está sempre preocupado, né, em reter, em aquele apego. Então, a emoção perturbadora, ela acaba sendo ao que dá origem às injunções kármicas, a essas expiações que a gente passa, as provas que a gente tem que repetir, e até as causas atuais, porque hoje, quantas coisas nossas não são origens à nossa imprevidência? Não é algo que eu passei lá atrás, é algo de agora. Então, se eu tenho, vou dar um exemplo, né? Se eu trabalho, eu ganho salário. Se eu decidir gastar todo o meu dinheiro, todos os meses, e não guardar nada, o que vai acontecer? No dia que eu perder o emprego, eu não tenho lastro. Acabou. Agora, mas, para lá, a perda do emprego até poderia ser uma prova. Mas eu ficar na miséria, não necessariamente estava ali. Agora, porque eu não fui previdente, não guardei quando perdi o emprego, fiquei na miséria. Percebem? Então, de repente, eu estou naquele momento ali aflito por algo que eu mesmo construí. Kardec chama muita atenção isso nesse capítulo 5. Quantas coisas, na grande maioria, não são coisas do passado, são coisas que nós, hoje aqui, agimos de forma equivocada. Selecionamos mal.
Tudo isso para falar que está na origem em nós. Então, nós damos origem a essas emoções, às injunções, às causas atuais, nós. Então, nós temos que trabalhar o nosso ser, o nosso íntimo. Aprender a escolher o exercício do livre-arbítrio. Porque se eu tenho a liberdade de escolher, eu tenho que selecionar as melhores reações àquilo que me acontece, para evitar novas dores e novas aflições. Continuando falando das emoções perturbadoras, aí Joana fala, olha, cólera, ciúme. O que vem depois disso? Se eu sou uma pessoa colérica, acontece alguma coisa e eu explodo, qual é a consequência disso? A consequência é para aqueles que estão à minha volta e para mim também. Por quê? A cólera, ela vai me desequilibrar energeticamente e a minha vibração. O que vai acontecer quando isso acontece? Desarticula meu carro orgânico, desarticula o meu corpo, desarticula as minhas defesas. A gente já sabe que, no livro Plenitude, a Joana de Anjos esclarece muito sobre isso. As doenças, elas se instalam nas zonas que estão favoráveis. Então, que zonas são essas? São aquelas zonas em que nós damos abertura em função do nosso equilíbrio, por conta das nossas emoções perturbadoras. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que adoro falar mal da vida alheia, adoro usar a fala de modo equivocado, eu vou ter a região da garganta mais comprometida. Se eu já fiz isso muito, eu faço de novo hoje, se eu não aprendi. Então, eu tenho essa tendência hoje aqui. Então, essa região daqui, ela vai ser uma zona mais propensa ao quê? Até desequilíbrios orgânicos, porque eu estou abrindo a defesa. Da mesma forma, se eu me desequilibro, eu também posso me equilibrar, porque nós temos a mesma capacidade de provocar o mal em nós, mas também de nos refazer. Essa mesma capacidade serve para os dois lados. Então, eu também posso fortalecer as minhas energias e as minhas defesas, como oração, leitura edificante, os estudos, hábitos saudáveis, a meditação, e por aí vai. Fazer o bem. Então, a partir do momento que eu faço tudo isso, eu estou fortalecendo as minhas defesas orgânicas. Do contrário, todas essas emoções perturbadoras, elas levam ao desequilíbrio. Eu sou a causa do desequilíbrio. Aí a gente acha que isso é provação, né? É karma. Sou eu que tenho que me modificar. Então, por isso a gente vê, por que Joana de Anjos trouxe tantos livros da série psicológica? Para trabalhar o nosso íntimo, para que a gente possa realmente trabalhar e não sofrer mais, né, com todas essas injunções. Aí a gente vai ver os tormentos voluntários. Lembra lá do instinto de conservação, né? Então, o instinto de conservação, ele faz a minha busca instintiva pelo prazer, pelo que é bom. Mas eu ainda sou imperfeito. E essa minha imperfeição me faz buscar ainda e selecionar ainda, né, de forma equivocada. Então, eu estou buscando só a minha sensação, o meu prazer atual. Por eu não conhecer quem eu sou, eu ainda não me entendi, não me vejo ainda como espírito, não tenho um propósito de vida, eu não vejo sentido nenhum na dor, então estou lá no utilitarismo, né, lá no hedonismo, não tenho essa consciência, a consciência não despertou. E eu me coloco, como o Kardec coloca no Evangelho, né, nos tormentos voluntários. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa que inveja o outro. Tá? Eu invejo o outro, aquele que inveja, ele quer o quê? Ele quer o que tem do outro, mas ele também acha que o outro não merece ter aquilo, que ele é melhor que o outro. Então, também disfarça aí um orgulho enorme, que eu me acho melhor que o outro. Eu tenho direito a ter, ele não. Então, eu quero o que ele tem para mim. Esse invejoso, ele vai viver em função daquele outro, daquilo que o outro tem. Então, ele não consegue ser feliz, nem ter prazer com ele mesmo. E ele acaba entrando, o que a Joana coloca, nesse estado de loucura. E é realmente perturbador, porque ao mesmo tempo que eu busco o meu prazer, eu não entendo que essa busca desse prazer, que me leva ao sofrimento. E eu me debato com isso nesse estado de rebeldia por muito tempo, porque eu insisto em querer aquilo que não está indo completamente contra a minha natureza espiritual. A Joana fala uma coisa tão linda que eu nunca mais esqueci quando eu li. Ela fala que nós, por sermos seres herdeiros de Deus, somos como um girassol. O girassol, ele se volta para a luz, ele se volta para o sol, porque é instinto dele. Ela fala, o ser, como imagem e semelhança de Deus, como filho e herdeiro de Deus, nós buscamos a luz.
Nós somos filhos da luz, somos filhos do amor. Então, todas as vezes que eu insisto ir no lado contrário, a lei vai me trazer de volta. Deus é tão maravilhoso conosco que ele coloca nas suas próprias leis um mecanismo para a gente voltar para ele. Tudo em nós, gente. Todas essas leis, né? A lei de amor, a lei de conservação, ela te traz de volta para Deus. Porque essa é a única fatalidade que a gente pode saber. É que eu vou para Deus. Não importa o que aconteça, não importa quanto tempo leve, eu vou caminhar para Ele. Porque Ele me fez assim. Ele me fez para caminhar para Ele. Então, por mais que eu... E é interessante porque eu fico nesse ciclo, né, dessa imagem, porque eu busco satisfação em tudo que tem no mundo, mas nada me satisfaz. Nada. Eu encontro um vazio. É um vazio psicológico, que a Joana fala, né? Porque não me satisfaz. É lógico que não vai me satisfazer. Eu ainda não reconheço isso. Eu preciso ainda avançar. Por isso que a dor vai me ensinando, né? A selecionar, a compreender. Então, como eu busco isso tudo no mundo, nada me satisfaz. Porque nada me volta. Essas coisas que eu estou buscando no mundo não me levam a Deus. Eu entro no vazio psicológico. E, infelizmente, a gente vê as fugas, né? Espetaculares aí pelo álcool, pelo jogo, pelo sexo, pela droga, suicídio, que é o estado de rebeldia, a eutanásia, o aborto, né? E aí você vai vendo. Então, são questões que a gente tem que entender e se reconhecer como filho de Deus, destinado à luz, destinado ao amor. E nada que eu faça vai ir de contra a isso. Eu posso me rebelar quantas vezes for necessário. Eu posso levar milhares de anos para chegar lá. Mas eu vou chegar. Ponto. Não tem como não chegar. Agora vamos falar de karma? Injunções kármicas, terceira origem, né? Sofremos aquilo que fizemos os outros sofrerem, ação e reação. Criamos em nossa própria consciência os créditos e os débitos que atrairão alegrias ou dores, facilidades e os obstáculos do caminho. Esse livro é maravilhoso, eu recomendo. Está na minha lista de sugestão para vocês de leitura sobre o tema. Ação e reação. Tá? Então, nesse livro, André Luiz escreve muitos casos sobre várias dores, vários tipos aí de resgates que são feitos. E quando ele fala aí, olha, sofremos aquilo que fizemos os outros sofrerem, isso faz parte do nosso processo educativo, né? Então, a dor no outro eu não sinto, mas a dor em mim eu sinto. Aí eu passo a entender que aquilo que eu fiz para o outro dói. E aí eu não quero mais aquilo, eu não quero aquilo para mim, porque agora eu sei que dói. Tá? Então, até que a gente sinta em nós essa dor, a gente não consegue fazer esse movimento, né? Quando a gente faz isso, algo errado para o outro. Então, é isso que ele está dizendo aí. A gente sofre aquilo que fizemos os outros sofrerem. E nada mais é, se a lei divina está dentro da nossa consciência, é ela que vai nos punir. Então, eu sempre digo assim, né? Quando a gente passa por determinada situação em que a gente se reconhece equivocado e você se arrepende, o próprio processo de se arrepender, né, já traz um sofrimento. Ali a gente já está, né, de uma certa forma, espiando, a gente já está aprendendo com aquilo ali. Agora a gente precisa fazer o outro passo que Kardec traz, que é realmente a reparação através do amor. Ela é imprescindível. Então, eu queria que a gente tivesse muito claro que não basta sofrer. Não basta sofrer a injunção da dor. Eu preciso aprender, eu preciso me educar, e eu preciso mudar comportamentos que me levem para o caminho correto, contrário àquele que eu fiz. Porque, caso contrário, só o sofrimento não basta. Quando a gente fala de junção kármica, eu trouxe aqui, não o conceito que o Kardec traz no Céu e Inferno, mas eu gostei muito da maneira como a Joana coloca no Plenitude. Então, ela diz que as provas, vamos lá, as provas, elas educam. Então, ela é uma experiência. Então, pode ser algo que eu trouxe para cá, na minha programação reencarnatória. Eu falei, vamos lá, coloca essa prova da riqueza, a prova da pobreza, a prova da beleza, eu vou botando os tipos de prova, a natureza. Não é que eu vá escolher a situação X, Y, Z que vai acontecer comigo. Eu escolho o gênero da prova. Escolhi o gênero da prova, essa prova, ela serve para quê? Para retirar as minhas imperfeições. Ela pode ser proposta por mim ou pelos meus guias, pelos meus amigos, mentores espirituais.
avaliadas as chances de ser vitorioso, né? Porque quando a gente escolhe uma coisa, assim, olha só, tem certeza? Eu acho que você não está preparado ainda para isso. E a gente insiste, é permitido, porque a lei permite, a lei é de livre-arbítrio. Só que eles sabem, eles já sabem se a gente pode ou não pode. Só que eles não vão dizer, não, você não pode fazer. A gente não vai deixar. Isso não acontece, porque a gente é livre para escolher. Então, não é imposta, né? A Joana fala, é sugerido, né? E é respeitado o nosso direito de escolha. Não tem caráter punitivo. Ela educa de forma consciente. Então, eu vou ali aprendendo, né? Suave, com as minhas provas. São dores suportáveis e alegrias sem exagero. Podem mudar de curso. E eu gosto muito de uma frase que tem no livro Missionários da Luz, que ele diz, se o cobrador te bate a porta e te encontra trabalhando no bem, a tua dívida é adiada sine die. Isso fala para a gente de quê? Se eu vim com determinada prova, ou eu tenho um débito a quitar, e eu estou já engajado no bem, se aquilo veio não para me punir, aquilo veio para me educar. Olha que coisa interessante. Isso faz toda a diferença na vida da gente, porque a gente passa a encarar de forma diferente. Então, se aquilo que veio para mim, que estava na minha programação, que não era para minha punição, era para a minha educação, e eu já estou no bem porque eu não precisei da prova. Eu não precisei da prova para selecionar o caminho correto. Então, por que eu vou passar por ela? Não precisa, tá? Para a gente refletir. Então, ela pode ser agravada se eu me rebelo, se eu ajo de forma, né, começa a ficar aflita, exagerar, desespero, aflição, atormento todo mundo com o meu desespero, com a minha dor, perturbo todo mundo que está à minha volta, faço todo mundo compartilhar da minha dor, então acabo agravando. Pela emoção perturbadora, volta lá na emoção perturbadora, que ainda rege em mim, eu acabo criando uma aflição. A expiação, ela tem o caráter reeducativo. Então, quando eu gosto de falar sobre a expiação, eu gosto muito de lembrar a trajetória de Ivone Pereira. Quem já leu as obras dela vai perceber isso. O caráter do espírito que, determinada de diversas vezes, insiste num comportamento equivocado. Insiste, gente, ele não foi uma vez só, foram várias. O mesmo comportamento você vê porque você analisa as obras dela, né, que fala da reencarnação dela. Você vê o mesmo comportamento, insistindo, né? A mesma rebeldia no espírito. E aí você vê, inclusive, a fuga espetacular, que ela foi suicida mais de uma vez. E aí, quando ela passou por reencarnações expiatórias, como a cigana Nina, que veio tuberculosa, para expiar uma que ela tinha sido suicida, porém, tinha sido obsidiada e deram uma aliviada, né, no resgate dela. E depois ela veio como Dona Ivone, que era aí a heroína silenciosa, porque ela passou por muitas dificuldades, muitas que as pessoas nem souberam, sofrimentos que ninguém nem soube, porque ela soube silenciar. Então, ela passou por uma expiação, sim, porém, com todo o suporte de espiritualidade amiga que estava ali ao lado dela, que ajudou a levar a vida, né, a diminuir aquele sofrimento que ela tinha, né, ela mesma tinha trazido para ela. Então, as expiações, elas são atenuadas. Elas podem ser atenuadas, mas elas não são sanadas. Então, ela vem para equilibrar aquilo que foi desarticulado, aquilo que foi desequilibrado. Ela é aquela cirurgia, gente, que tira o tumor, que cava e estica o tumor. Eu gosto muito dessa metáfora da Joana da prisão, porque eu vejo assim, a expiação é aquela assim, você já fez tantas vezes, você foi dado tantas oportunidades para você fazer essa lição. E aí, o que acontece? Você não seleciona, você insiste no mesmo comportamento. Chega um momento que a lei de amor, ela é tão grande que ela diz assim, olha só, se eu continuar te deixando livre, você vai continuar te prejudicando. Então, eu vou ter que cercear por um tempo para dar uma pausa, para você parar de te machucar, porque você só está acumulando dívida, você só está se acumulando mais dor. Então, vem cá, meu filho. Deixa eu te colocar numa prisão por enquanto. Dá um tempo. Eu preciso que você dê um tempo de te machucar. E aí você vai para essa prisão, né? Aí a gente vai vendo as doenças prolongadas, corpos que reencarnam cheios de deficiências e por aí vai a coisa, porque é um
tempo, uma pausa que precisa ser feita para aquele espírito parar de se prejudicar, até que ele possa aprender, através daquela experiência, que ele precisa seguir um outro rumo. No Ação e Reação, André Luiz também traz a dor dividida de 3 formas, que eu gosto muito também, porque fala um pouco das nossas provas. Então, a dor evolução, ele diz que acontece de fora para dentro. Então, a dor evolução faz parte das nossas provas. São aquelas, faz parte do nosso momento na Terra, do meu período de como ser imperfeito. São provas que vão ajudar a tirar essas minhas imperfeições e me tornar quem eu preciso ser. A dor expiação, ela vem de dentro para fora. Então, ela vem em função da própria criatura, que tem as suas dificuldades, que errou muitas vezes, repetidas vezes, e aquela dor, ela vem, como eu expliquei no slide anterior, para te regenerar, para restabelecer o equilíbrio. Então, vem aquela dor mais forte para você poder, né, se equilibrar novamente. A dor auxílio, ela é diferente. Ele coloca a dor auxílio como uma preparação, ou uma preparação para a desencarnação, ou uma preparação, um momento para o ser humano refletir. Aí eu lembrei lá de Nietzsche, que passou por aquela aprovação da doença, uma doença alongada, né, de muito tempo, e aquilo serviu para ele despertar. Então, a dor auxílio, ele fala que muitas das vezes são preparadas, são sugeridas e selecionadas pelos nossos amigos espirituais, nossos mentores. São aqueles que dizem assim, a Michelle precisa passar por isso para ela poder se preparar. Ou até provocar em mim uma reflexão. Provocar uma reflexão para que eu possa aprender a partir daquela experiência. Então, a dor auxílio, ela vem no instituto de quê? De me auxiliar. Então, ela aparentemente, ela é uma expiação, a gente olha, uma doença, um câncer, né? Ou um outro tipo de doença, mas no fundo, ela está ali porque ela foi sugerida pelos nossos mentores para que a gente possa auxiliar, como se fosse uma intercessão. Então, vamos ajudar aqui a Michelle dessa maneira, porque ela está precisando aqui dar uma parada para pensar em determinada coisa. Então, aquilo vem, né? A própria Ivone Pereira também passou por uma situação dessa. E aí eu trouxe Francisco de Assis, porque o Francisco de Assis, ele sempre dizia, né, que ele se sentia feliz quando ele era aprovado, porque a dor era a muralha protetora dele aos apelos inferiores. E, de fato, enquanto você está passando pela dor, você se condiciona, você se disciplina, você reflete mais, você se volta para as coisas mais do espírito. Com o nosso entendimento hoje de espírita, nós fazemos isso. E quando a gente está bem, né? É aquela coisa, você está bem, você nem lembra de fazer uma prece, mas quando a gente está no processo de dor, a gente recorre logo a Deus. Então, nessa primeira parte, foi para a gente poder entender a dor, mudar o nosso conceito com relação a ela, entender que nem tudo é karma, que sim temos provas a passar pela nossa própria condição, que isso faz parte da nossa imperfeição, para que a gente possa cada vez mais resplandecer. E que as dores, elas podem ser uma consequência dessas provas ou consequência dos nossos atos, sejam eles criados pelas nossas emoções perturbadoras ou a nossa seleção equivocada, né? Que isso vai gerar ali uma necessidade de reeducação. Agora vamos falar do problema do sofrimento. Bendito sofrimento que a todos nos alcança e nos iguala. Então, a dor é igual para todo mundo, certo? Então, a dor de perder um filho, ela é uma dor que iguala a mim e qualquer outra mãe, tá? Essa é uma das coisas que a dor faz, né? Nos igualar, nos aproximar. Quantas vezes a gente não se aproxima do outro, eu tenho uma compaixão por compreender a dor dele, ou porque a gente já passou, ou porque a gente se vê nele, né? Uma mãe, um pai, quando perde um filho, alguém que perdeu um parente querido, a gente sempre se coloca, né? Cria essa empatia. Então, Jesus falou, né? Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sobrando e humilde coração, e achareis repouso para nossas almas. Então, gente, se a gente puder resumir tudo, a gente resume uma única coisa. Evangelho. Guia para a nossa vida. Porque Jesus já falou tudo que a gente precisa saber. Nem de André Luiz, nem de ninguém. Bastava ficar com Jesus e seus ensinamentos. Porque ele já falou aqui, olha, você que está triste, está aflito, está chateado, vem comigo, aprende do que eu estou falando para você.
Eu sou brando. Olha só o comportamento. Brandura, humildade, né? Não adianta você ficar rebelado, aflito, desesperado, sair gritando, sair reclamando, prejudicar a tua vida e a vida dos outros que estão ao teu redor com as tuas lamúrias, contaminar as pessoas que estão ao teu redor, contaminar você mesmo, te lamuriando que você está passando por uma situação, como se ninguém mais sofresse, só você. Ele está dizendo, seja brando, seja humilde, aprende comigo, olha como eu sou. E aí você vai ter repouso, você vai passar por tudo isso em paz. Tá? Sem contar que a gente sabe que cada vez que eu passo por uma dor, por que Francis já se alegrava, né, com a dor? Porque eu sei o caráter da dor, ela está me educando. Graças a Deus, que se não fosse por isso eu não conseguiria. A minha imperfeição ainda não me permite sair sozinha e aprender só, né? Alguns conseguem, outros não. Então, a lei está aí para ajudar a todos. Será que dor e sofrimento é a mesma coisa? Eu fiquei refletindo sobre isso. Né? E aí eu cheguei à conclusão que não. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. Então, a dor, eu posso passar por uma dor igual ao que o outro companheiro passa pela mesma dor, mas o sofrimento ele é diferente. Sofrimento fala de comportamento. E comportamento eu tenho de acordo com as minhas crenças e com meus hábitos. É isso que determina. Por isso que a gente começou hoje o estudo para quê? Abrir a cabeça para a crença. Entender se nós temos algum pré-conceito, alguma ideia pré-concebida que nos faz encarar a dor de uma maneira diferente. Para que a gente possa mudar o meu comportamento, que é a minha reação, a minha resposta a essa dor, que é o que determina se eu vou sofrer mais ou menos. Aí, como Siddhartha, acho que foi Siddhartha, eu encontrei na internet como Siddhartha Gautama. Tá? Diz, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Porque o sofrimento, sofrer mais ou menos, vai depender da minha imperfeição. Então, o sofrimento, ele é um estado transitório. Então, Joana fala, olha, é temporário, é transitório. Vai chegar um momento que ele vai diminuindo, ele vai suavizando, até o momento que você não vai ter mais. O sofrimento é uma doença da alma. Por que é uma doença da alma? Porque ele vem, eu sofro, porque eu escolhi errado lá atrás, porque eu sou imperfeito, eu sou ciumento, sou invejoso, sou orgulhoso. Então, isso determina as minhas seleções. Eu acabo sofrendo mais ou menos, dependendo dessas minhas imperfeições. E é uma doença da alma porque está relacionada exatamente sobre isso, ao sentimento, né? Ao ciúme, à usura, à avareza, e por aí vai. E aí acaba produzindo esses desequilíbrios, porque eu opto, né? A direção com que eu opto é uma direção equivocada, que vai contra a lei, lembrando lá da gaiola, né? Da metáfora da gaiola. Eu me debato e sofro com isso. Todas as vezes que eu vou na direção contrária a Deus, eu vou sofrer. E aí, por isso que a Joana fala, nossa destinação é Deus. Se eu vou contra uma outra direção, eu não posso ser feliz. Porque Deus colocou em mim um mecanismo de voltar para Ele. Então, enquanto eu não aprender isso e me debater, né, contra as grades, eu vou continuar sofrendo. Então, o sofrimento, ele se torna, né, a via que leva o homem à cura. A cura de quê? Das suas imperfeições. A cura do meu ciúme, a cura da minha avareza, do meu orgulho. É isso que vai me depurar. E, de novo, quando cessa a constrição, a gente pode observar que a gente está passando por uma situação dolorida, a gente se torna mais consciente, a gente passa mais a observar mais. Quando está tudo bem, né? A gente não tem essa... a gente tem que mudar, na verdade, esse nosso hábito de só buscar as coisas do espírito quando está mal, só buscar a Deus quando está mal, mas buscar a Deus quando está passando por situações, sim, ok, eu preciso me refazer nele, mas também quando estou bem, para não ter necessidade da dor. Então, o sofrimento, ele mostra a rota que você precisa seguir. Então, aquela dor que você está tendo, aquilo que você está passando, ela te traz uma mensagem. Que mensagem é essa? O que ela está querendo te ensinar? Essa é a mensagem de educação da nossa dor. E a gente precisa quebrar um ciclo vicioso. Que ciclo é esse? Eu tenho a dor me atinge, eu sou imperfeito. Se eu sou mais imperfeito, eu sofro mais, menos imperfeito, eu sofro menos. A minha reação à dor, ela está relacionada à minha própria imperfeição, mais ou menos, né? Eu vou reagir. Isso está relacionado com o quê? Com o sofrimento. Então, o sofrimento é a minha reação à dor. Se eu já aprendi que eu tenho que sofrer bem, que aí é o bem mais sofrer do evangelho, ou seja, eu aceito, me resigno,
ajo, aprendo, tá? Eu também posso mal sofrer. O que é o mal sofrer? Reclamo, perturbo todo mundo, faço todo mundo sofrer com a minha dor, me rebelo, não quero, não aceito, não aproveito aquele momento para aprender. Se eu faço da maneira adequada aquilo que se espera de mim, aceito e aprendo, me resigno, eu me torno mais perfeito, sou vencedor. Se eu faço mal sofrer, me rebelo, desespero e aflijo os outros com a minha aflição, eu gero novas dores e eu continuo nesse ciclo de sofrimento. Porque a partir do momento que eu estou na minha dor, eu aflijo o outro com a minha dor, eu estou gerando uma consequência no outro. E é isso que a gente tem que ficar atento. As nossas dores não precisam criar consequências naquelas pessoas que estão convivendo conosco. Aí a gente acaba encharcando os outros com as nossas lamúrias. Não é esse o caminho. O que faz a gente sofrer não é o fato em si, mas é como eu respondo a ele, que está diretamente conectado com a minha imperfeição. Essa mensagem do Espírito Albino Teixeira ela é muito interessante, porque o que ela diz? Olha, o que mais sofremos? O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar e os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Esclarecedora. Aqui a gente faz a separação entre a dor e o sofrimento. Não era a dor que me faz sofrer em si, não é o fato em si. Como ele diz, não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer o meu erro. É isso que me faz sofrer. Porque isso é a minha imperfeição. É necessário sempre sofrer para progredir? Os espíritos dizem, não. Se você escolhe bem e reage bem às suas provas, você não precisa sofrer. Então, o sofrimento ele não é uma condição necessária para o progresso. A dor, ela vem. O sofrimento, ele é opcional. Como eu já falei, se eu me rebelo, eu sofro mais. Tá? E posso gerar novas dores através da minha reação, do meu comportamento, que vai ter consequências. Se eu aceito com resignação e busco me aperfeiçoar, eu aprendo com a dor e o resultado, fatalmente, vai ser outro, com certeza. Há sofrimento sem utilidade? Os espíritos dizem que sim. Visto que questão 726 do Livro dos Espíritos. Visto que os sofrimentos desse mundo nos elevam, se os suportamos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que mesmo nós mesmos criamos, olha os tormentos voluntários. Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outro. Então, todas as vezes que eu me colocar numa posição em que eu estou sofrendo de forma voluntária, é que nem aquele, que trabalha 12 horas por dia para ganhar mais dinheiro, porque ele quer comprar o carro do ano, quer comprar uma casa, maravilhosa. Aí fica ausente da família, não dá atenção e se empenha ao máximo em trabalhar todas aquelas horas só porque ele quer aquele bem material. Então, ele se coloca num tormento voluntário, cria consequências a partir daquilo que ele está dizendo. Se você se colocou numa posição que não está ajudando ninguém, ele não tem utilidade. É um tormento voluntário sem utilidade. Isso não vai te elevar. Essa segunda parte, a gente conclui que realmente o que nos faz sofrer não é o fato em si, mas a minha imperfeição. A minha imperfeição que eu trago dentro de mim, o meu orgulho, a minha vaidade, em não aceitar a velhice, por exemplo, que é algo natural, é isso que me vai fazer sofrer. Então, o sofrimento, ele não é obrigatório e necessário para o nosso crescimento. A dor, ela vem, mas a maneira como eu respondo a essa dor é que vai fazer a diferença de sofrer mais ou sofrer menos, encarar aquilo de uma forma diferente. Somente o sofrimento que educa e eleva é útil, que é o que os espíritos colocam na questão do Livro dos Espíritos. Então, aquele sofrimento
que ele vem da corrente de uma dor que eu mesma estou criando para mim mesma, que é o tormento voluntário, ele não tem utilidade. Ele não está me educando. Agora vamos passar para a terceira parte, que é o caminho para a liberação do sofrimento. Né? Como é que eu supero o sofrimento? Porque a Joana fala, é o grave desafio da existência humana. Jung, a vida só é real quando é consciente. Para alguém, a tarefa do homem é conscientizar seus conteúdos que pressionam ele para cima. Vamos ver o que é isso, né? Então, agora a gente vai falar de consciência. Esse caminho da liberação do sofrimento, ele é um caminho solitário. Por que é solitário? Porque só eu posso percorrer. Eu vou ter ajuda? Eu vou ter ajuda. Jesus deu testemunho para a gente, né? No Gólgota, ele teve, todo o caminho dele da Via Cruz, ele teve quem ajudasse, veio o Cirineu. Mas é um caminho meu. Eu é que tenho que fazer. Sou eu que tenho que aprender. O aprendizado é meu. Eu não tenho como transferir isso para outra pessoa. Só que eu preciso estar... Como é que eu faço esse caminho? Como é que eu desperto essa consciência? A primeira coisa é nos identificar com Deus. Como o Jung fala, me conectar com o superior, me encontrar essa relação com o superior, com Deus, perceber que eu sou herdeiro dele, que eu tenho potencialidades a desenvolver. E a partir do momento que eu condiciono a minha mente a isso, eu vou encontrar mais harmonia, mais equilíbrio, porque eu estou me identificando com o Pai. Descobrir-se requer coragem. Se enfrentar, quem sou eu? Reconhecer as suas faltas. Meditar sobre as suas carências, os teus problemas, os teus defeitos, as nossas emoções perturbadoras. É perceber naquela mensagem da dor, o que aquilo está me trazendo. Por que eu estou sofrendo? Por que isso me incomoda? Essa análise requer vontade. Eu preciso de coragem, eu preciso de vontade. Sem essa claridade interior, eu vou me transferir de uma experiência para outra sem aprender. Então, a gente não tem como passar. Eu não falo experiência só de reencarnação. Estou falando de tudo que a gente passa. Então, se eu passo por uma situação constrangedora, constritora, eu tenho que aprender com ela. Não adianta só sofrer. Lembra disso. Não adianta só sofrer. Kardec falou, é necessário você reparar. Então, o que eu tenho que mudar? O que isso está me trazendo de entendimento? Eu preciso me modificar. Preciso ser mais indulgente, mais benevolente. Então, todo esse processo de se reconhecer também como imperfeito vai me gerar uma empatia com relação ao outro. Porque eu também vou ver no outro as minhas dificuldades, porque somos iguais. Estamos todos a caminho. E o segundo passo que ela sugere é investigar as causas. Porque se eu não identificar a causa daquele sofrimento que procede, olha, eu cometi algo errado, né? Meu ato degenerativo. Tem uma causa. A causa está onde? Em mim. Está na minha imperfeição. Se eu não entender qual é a causa, não há cura real. A cura real, ela só existe quando eu trabalho na causa. Então, se eu descobrir que a causa é meu orgulho, eu tenho que ser mais humilde. Então, eu tenho que fazer um exercício consciente de humildade. Senão, não adianta. Hoje eu vou ter uma dor, amanhã vai vir outra, porque eu não aprendi ainda. Terceiro e quarto passo que ela sugere é condicionar a mente. Então, lá do primeiro passo, que eu me identifiquei com Deus, eu condiciono a minha mente a pensar no bem. Eu disciplino a minha vontade, exercito a tranquilidade diante dos acontecimentos. Diante da pandemia que a gente está vivendo, que já está no segundo ano, é ter tranquilidade. Tranquilidade de quê? De compreensão. Se eu compreendo, eu sou espírita, eu entendo que existe vida após a morte, que tudo tem uma causa, que essa causa ela é justa, que Deus está lá no comando de tudo, que quer o nosso bem, nos ama, nos educa. Jesus está no comando do planeta, eu vou me afligir por quê? Não faz sentido. Então, nós precisamos viver as verdades espíritas no nosso dia a dia, não é só falar da boca para fora, porque isso não entra. Se não entrar, eu não vou agir. Eu preciso entrar para mudar o meu hábito. Reconhecer esse sofrimento como algo que me liberta. Eu estou me libertando de quê? Da minha constrição, do meu ciúme, o meu orgulho. Puxa, que bom. Que bom, porque agora, se eu me liberto desse orgulho, eu não vou sofrer mais quando alguém me aponta um erro. Eu vou agradecer. Puxa vida, obrigada. Obrigada porque eu estou aprendendo. Então, eu vou me libertando desse orgulho, que é o que me faz sofrer. Então, enfrentar esse sofrimento de uma maneira consciente, né? De uma maneira ativamente, querendo se modificar a tua vida sem querer fugir.
sem fingir que ele não existe. Eu tenho que olhar para ele, estar de cara com ele, cara a cara, vamos lá, cara a cara com o meu sofrimento, né? E entender por que eu estou sofrendo. Isso é saudável para nós. Fugir dele não resolve. Então, a eutanásia, por exemplo, é uma fuga. O suicídio é uma fuga. A Joana, ela propõe uma terapia que liberta em 4 passos. A gente está chegando já no final. Primeiro passo, considerar que todos os indivíduos são dignos de serem amados. Então, ela fala, olha, te coloca na posição daquele que ama aquele indivíduo. Imagina uma mãe daquele indivíduo que está te fazendo mal hoje, tá? Te coloca na posição de alguém que ama ele. Porque alguém ama aquele indivíduo, né? E dedica, né, um pouco de tempo a se colocar nessa posição em relação a outra. Nesse espaço da terapia libertativa, tudo que a Joana fala, gente, é de indulgência. Se eu pudesse resumir em uma palavra, é indulgência. Eu olhar para o outro e dizer, esse outro, ele era amado por alguém. Ele é digno de ser amado, seja ele quem seja, tá? Pode ser um criminoso, mas ele é digno de ser amado. E aí, a partir dessa visão, eu olho para o outro, que ele é digno de ser amado, assim como eu também sou digno de ser amado, eu vou escolher a melhor resposta a essa imperfeição do outro que está me atingindo. Se eu sempre escolher o bem nessa minha resposta, eu vou anular o efeito do sofrimento, porque aquele que vem me agredir, se eu olhar para ele com olhos de amor e me forçar nesse comportamento, eu não vou entrar na sintonia dele. Eu vou me afastar daquela sintonia de desequilíbrio. E aí eu vou dissipar essas causas perturbadoras. E é isso que ela está nos ensinando aqui. Então, é indulgência. Eu não entrar na sintonia daquele que me agride. Olhar para ele com os olhos como se fosse uma mãe olhando para o ser amado. É trabalhar esse amor dentro de nós para anular. Porque se eu recebo de uma outra maneira, eu vou sofrer com aquela agressão que eu estou sofrendo, que ele está me infligindo. E aí depois ela diz, olha, identifica e estimula os traços de bondade no outro. Então ela disse, todos nós temos a semente do amor dentro de nós, ele também tem algo de bom. Talvez não esteja aqui agora, ainda esteja latente, mas vai desabrochar. Como ela diz, não há solo mais áfaro que não tratado não permita vicejar de plantas. Então hoje ele está endurecido, mas amanhã ele não vai ser mais. Eu também já passei por isso. Já fui lá endurecido, hoje já estou melhor. Então, encarar isso da maneira de olhar para o outro e saber que também eu já fui e também cheguei, ele também vai chegar, né? Trazer essa bondade, ela coloca, né? Essa bondade já é latente, a gente tem que começar a botar para fora isso nas nossas atitudes. Porque tudo isso que ela está ensinando para a gente, eu fiquei refletindo, é a maneira como eu não sofro. Eu não sofro com o que o outro faz comigo. Eu seleciono a melhor resposta, o melhor comportamento, selecionando o amor, a bondade, a indulgência. É aplicar essa compaixão com a pessoa que me agride, olhar para ela como um sofredor, como alguém que está ainda doente, está adoecido da alma. E a partir do momento que eu ajo dessa maneira, eu não vou devolver para aquele meu agressor a dor. Eu vou devolver para ele compaixão. Ele vai sentir isso. E eu vou me beneficiar, porque eu não vou ficar doente com aquilo que ele está fazendo comigo. Só que ela diz o seguinte, essa compaixão, ela tem que ser dinâmica, eu tenho que querer ajudar a outra pessoa. Não basta só fazer aquilo para como se fosse, né, me livrar de algo. Ela fala, é a tua intenção verdadeira de auxiliar aquele outro que está passando por aquele momento de desequilíbrio. E ela termina dizendo, o amor é o antídoto mais eficaz contra qualquer mal, entendeu? Todas as suas manifestações, ele age na causa das nossas dores, do nosso sofrimento, que são as nossas imperfeições. Altera, mudando a estrutura desses conteúdos negativos. Então ela fala, sem o amor, a vida perderia sentido, perderia a significação. Então, todos esses passos, eles nos ensinam a responder quando algo acontece com a gente, sempre de uma forma positiva, de uma forma amorosa. E aí, o André Luiz traz na obra Ação e Reação da dívida expirante. Como é que eu sei que minha dívida está expirando, né? Ele diz, quando nossa dor não gerar novas dores e nossa aflição não criar aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Quando o enfermo sabe acatar os celestes desígnios, entra a conformação, aí entra a resignação. E a humildade traz consigo o sinal
da dívida expirante. Então, é não nos intoxicar com as nossas próprias lamúrias e não intoxicar os outros com as nossas lamúrias, porque cada um tem sua cópia de dor nesse mundo. Então, quando a gente não criar aflição para os outros, quando passamos pelas nossas dores e aceitarmos de forma humilde e agirmos ativamente no nosso processo de educação, aí sim a nossa dívida está expirando. Até quando a dor vai ser necessária? Somente enquanto o homem não tiver posto seu pensamento e seus atos de acordo com a lei. A gente volta lá para a gaiola, né? Que Pietro Baldi traz. Enquanto tudo que é meu, crer, pensar, sentir, fazer e falar não tiver de acordo com a lei, eu ainda vou precisar da dor para me ensinar. E para fechar, exemplos de quem conseguiu, Francisco de Assis, obviamente, não poderia deixar de falar dele. Ele sempre se alegrava com tudo que acontecia com ele. E foi um ser que passou por dores físicas atrozes, porque ele sofria com malária, dores da malária, febres. Ele tinha gastrite, porque ele se alimentava muito mal, fazia muito jejum. Então, tinha dores de estômago, dores de cabeça crônica. Teve tracoma, que foi tratado com ferro quente, todo mundo já deve ter estudado essa história. E ele chamava o ferro, né, o irmão fogo, a irmã dor, sempre com alegria. Porque ele sabia que tudo aquilo que ele passava vinha de Deus, então só podia ser bom. E essa passagem dessa imagem é uma história que conta quando eles bateram, ele e o Frei Leão, na porta de um mosteiro, estava muito frio, eles estavam com fome, e a pessoa que abre a porta para eles, né, é uma pessoa, esse frade, que estava aparentemente alcoolizado, e espanta eles do local, né? E eles falam, a gente vem de Deus, a gente é irmão e tal, e esse monge não atende eles. E na neve. Então, esse monge, eles insistem, e aí esse monge acaba batendo no Frei Leão e no Francisco de Assis. Eu estou encurtando a história. Mas aí, no final, ele vai embora, bate a porta, e os dois ficam na neve, apanharam, estavam na neve, e Francisco de Assis pulando, feliz da vida na neve. E aí, Frei Leão aborrecido, né? Porque Frei Leão, na verdade, queria era revidar. E enquanto acontecia o fato, Francisco de Assis dizia para Frei Leão, deixe que o nosso irmão cumpra o trabalho dele, não revide, não faça nada, e ele não faz. Até que, no final, depois que o monge entra, eles ficam sozinhos, né? O Frei Leão fala, mas eu não entendo, como é que você pode estar feliz pulando na neve, feliz da vida? Ele fala, Frei, porque eu sei que agora eu estou totalmente nas mãos de Deus. Entre eu e ele não tem nada. Então, essa história eu acho ela tão linda, porque ela demonstra a fidelidade de Francisco de Assis a Deus. A fidelidade que nós ainda não temos, que a gente precisa construir. A doutrina dos Espíritos é uma doutrina que nos esclarece para construir em nós aquilo que nós não fomos capazes de construir há milênios. Ela traz para a gente a consciência de ser, de entender quem somos, voltar para Deus, ela vai proporcionar para a gente esse caminho. Francisco de Assis é um dos que trazem isso, mas o que eu queria deixar para vocês é a alegria de poder ser provado e saber que eu estou quitando os meus débitos, que eu estou aprendendo e me educando para ser o espírito iluminado amanhã. E o último exemplo que eu queria trazer é o Dr. Victor Frankl, alguns já devem ter escutado falar. Ele passou pelo campo de concentração, era um psiquiatra, e ele dizia, né, podem te tirar tudo, menos uma coisa, o poder de escolher como reagir a determinadas situações. E se eu não posso mudar uma situação, eu escolho como reagir a ela. Aí está o teu poder. E foi isso que ele se determinou a fazer no campo de concentração. Ele não se permitiu que a reação dele fosse determinada pelos nazistas. Ele escolheu como reagir. Então, ele tinha esse poder, já que ele disse, eu não posso fazer nada já que eu estou aqui, mas eu posso controlar como eu me sinto com relação a isso. Né? Então, ele diz que o sofrimento sem propósito é o desespero. Ele diz até que tem uma equação. D de desespero é igual a S menos P, né? A sofrer sem propósito. Quando eu não encontro uma razão por que eu estou sofrendo, aí vem o desespero. Então, nós espíritas não podemos nos desesperar, porque a gente sabe que tem uma causa e essa causa ela é justa. E se a gente investigar, a gente vai entender o porquê que sofremos.
quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, ele falava do sentido, né? E ele até escreveu esse livro Em Busca do Sentido, talvez alguém já deve ter lido, em que ele fala um pouco dessa experiência dele, né? E ele criou a logoterapia, que é essa busca do sentido que a gente tem que ter, o sentido da nossa existência, o sentido do sofrimento, para que a gente possa criar fortaleza, aprender e passar por isso de uma forma educativa, né? E altiva. Bom, reflexões para depois, para a gente fazer depois do estudo. Como é que eu enxergo a dor agora, o sofrimento? Era igual antes de começar o estudo? É a mesma coisa agora? Mudou alguma coisa? O que eu preciso fazer? Mudar o meu hábito, já que entrou alguma coisa, um conhecimento diferente hoje? Eu me sinto motivado, né, para me libertar desse meu sofrimento? Será que eu reconheço já hoje quais são as causas do que eu sofro hoje? Isso para a gente refletir, né, para mais tarde, para depois. E quem quiser, a bibliografia é essa que eu usei, tá? Então, as 3 obras básicas, o Evangelho, o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos. Então, se alguém quiser depois consultar. Mas eu recomendo Plenitude, Ação e Reação e o livro Ressurreição e Vida, de Ivone Pereira, que é um livro muito bom. Gente, eu finalizo aqui, passei um pouco da hora, mas agradeço muito a atenção de vocês. Agradecemos muito a nossa querida Michele por essa linda mensagem, com certeza nos deixou muitas reflexões, tá? Mas agora eu queria fazer uma pergunta para a Michele e eu gostaria que ela conversasse um pouquinho sobre essa pergunta que eu vou fazer. Só um minutinho, Michele, por favor.